aí, caros alunos da Escola Graciema, vamos para mais uma videoaula, e porque é hora da história. Vamos lá? Caros alunos, espero que vocês estejam bem. Hoje nós teremos mais uma videoaula, e nesse caso sobre Idade Média, direcionada especificamente ao feudalismo. Então o que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender algumas características do feudalismo e também o que era um feudo. Então vamos lá para a nossa aula. O que foi o feudalismo? Feudalismo foi um fenômeno que aconteceu lá na Idade Média. Então vamos só entender rapidinho essa questão sobre a Idade Média. Se nós fizermos uma reta temporal aqui, nós vamos ter nessa reta a história da humanidade. Então vamos pensar um pouquinho. Nós vamos ter aqui a história antiga. Tá vendo? História antiga. E essa história antiga vai ser a primeira fase do que a gente considera como história. E depois nós teremos, aliás, a Idade Média. A Idade Média foi um momento histórico que aconteceu na Europa, tá? Então quando a gente fala de Idade Média, nós não estamos falando de outros momentos que estavam vivendo outras regiões do mundo, tá? Idade Média aconteceu na Europa, em uma parte da Europa. E no que consistiu isso aqui? A Idade Média consistiu na formação de feudos. Para quem não sabe o que é um feudo é uma extensão de terra que é autossuficiente. O que significa, professor? Algo autossuficiente. Vamos fazer uma comparação aqui. Vamos só pensar um pouquinho. Vamos pensar numa cidade. Nós temos uma cidade hoje, tá? Uma cidade A. Essa cidade A, ela é autossuficiente? Por exemplo, Catanduva. Catanduva produz tudo aquilo que ela precisa para sobreviver? Tudo aquilo que é consumido em Catanduva é produzido por Catanduva? Óbvio que não. Por exemplo, se eu preciso de um carro é produzido em outro lugar, mas vendido em Catanduva. Então não há hoje uma cidade autossuficiente, ok? Mas no caso dos feudos da Idade Média, os feudos são extensões territoriais que são autossuficientes. O que significa isso? Tudo que é consumido no feudo é produzido no feudo. Aquilo que é mais básico é produzido no feudo. Professor, o que é aquilo que é mais básico? Por exemplo, comida. A comida era produzida toda no feudo. Professor, um sapato, por exemplo. Como que se fazia? Um sapato, se as pessoas quisessem utilizar um sapato durante a Idade Média, lá dentro do feudo, era produzido lá naquela extensão territorial, ok? Então, quando a gente fala de algo que seja autossuficiente, nós estamos falando de feudo. O feudo, nesse caso, uma extensão territorial que produzia aquilo que consumia. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui na nossa linha temporal. O feudalismo, se nós pegarmos aqui, ele vai iniciar aproximadamente por volta de 500 depois de Cristo. Ou seja, por volta de 500 depois de Cristo, nós tivemos o fim do Império Romano, que aconteceu aqui, na história antiga. Aqui na história antiga nós tivemos, por exemplo, os gregos, os egípcios, os romanos, os mesopotâmicos e muitos outros povos que se emanciparam, que tiveram seu apogeu. E aqui em 500 depois de Cristo, o Império Romano foi aí um dos últimos povos antigos a sobreviver, né? E com o final do Império Romano, nós vamos ter o início da Idade Média. E essa Idade Média vai durar aí aproximadamente 1000 anos, ok? Então ela vai até 1500 depois de Cristo. O que isso significa? A Idade Média surge lá com o final do Império Romano e termina lá com as grandes navegações, com o renascimento comercial, com o descobrimento das Américas. Todo esse período aqui nós teremos o período que a gente chama de Idade Média, tudo bem? Então vamos lá. A Idade Média é formada por dois períodos. Então vamos pegar aqui, nós temos uma parte aqui onde começa a nossa Idade Média e ela se chama
Alta Idade Média. Então, daqui até aqui, ó, até o ano 1000, nós vamos ter o que a gente chama de Alta Idade Média. Ou seja, foi o grande apogeu dos feudos, dos castelos, foi aqui de 500 depois de Cristo até 1000 depois de Cristo. Professor, e depois de 1000 depois de Cristo? Nós vamos ter a Baixa Idade Média, que vai até 1500. Percebam aí, ó, Alta Idade Média, Baixa Idade Média. Deu para entender? Ficou ok aqui? Alta Idade Média, Baixa Idade Média. Professor, o que aconteceu no ano 1000 para que a Idade Média entrasse em uma decadência, para que esse período entrasse em decadência? Simplesmente aconteceram as cruzadas, tá? O que eram as cruzadas? Eram as guerras santas, mas nós não vamos entrar aqui nesse assunto, porque não é para essa aula. Então, ó, Alta Idade Média, Baixa Idade Média. Dentro dessa Alta Idade Média, nós vamos ter aqui a formação dos feudos. Ou seja, a formação dessas extensas terras em que havia uma autossuficiência. Esses feudos foram formados pelos antigos romanos e pelos bárbaros, que foram povos que invadiram Roma. Se vocês se lembrarem pelas aulas, isso já foi até explicado, né? O Império Romano estava aqui, por exemplo, e aí outros povos invadiam o Império Romano, e nessas invasões havia a mistura de romanos e bárbaros. Quem eram esses bárbaros? Os francos, os godos, os visigodos, esses eram os bárbaros, eram povos que viviam fora do Império Romano que começaram a invadir. Então aqui dentro é que vai se formar o que a gente chama de feudo. Vamos para a próxima parte. O que seria um feudo então? Vamos desenhar aqui, por exemplo, de qualquer jeito mesmo, duas extensões territoriais. Imaginemos que aqui é o feudo 1 e aqui é o feudo 2. No feudo 1, nós vamos ter algumas características que também existiam no feudo 2. Que características eram essas, por exemplo? Vamos lá. A principal instituição que vai dominar esse período da Idade Média, nós chamamos de igreja, que surgiu lá no Império Romano, mais especificamente a Igreja Católica. Então todo feudo vai ter o poder da Igreja Católica, ok? Todo feudo. E eles é que vão administrar esse feudo, é eles que vão dar base para a cultura dentro do feudo, são eles que vão dominar, ter o grande poder sobre o conhecimento nos feudos. Tanto é que esse poder chegava a tanto que as pessoas pensavam de forma religiosa. Tudo o que acontecia durante esse período era pensado de forma religiosa. Se uma pessoa morria, a vontade era de Deus. Se uma pessoa nascia, a vontade era de Deus. Então vamos lá. Nós já falamos que existe então a Igreja Católica. Nós vamos colocar aqui então como o clero. O clero é a Igreja Católica. Dentro desse feudo existia também os nobres. Então vamos desenhar aqui um castelinho, que é o que simboliza os nobres. Aqui nosso castelinho. Então todo o feudo também tinha o nobre. Quem era o nobre? O nobre era o proprietário da terra. Ou seja, aquele antigo romano que teve as invasões era dono dessas terras. Esse se tornou o nobre. Então o clero é a igreja, o nobre é o proprietário da terra. E por último, obviamente, como nós sempre temos, assim como em qualquer sociedade, aqueles que são os lascados da vida. Ou seja, nesse caso, o servo. Ou seja, se hoje nós temos a classe A, B, C, pobre, rico, miserável e tudo mais, milionário, sempre funcionou assim. Então nessa época também era dessa maneira. Mas nós chamávamos de clero, de nobre e de servo. O servo era aquele que trabalhava. Então vamos desenhar aqui a casinha do servo, tá? A casinha do servo. Bom, o que acontecia? Vamos desenhar aqui, por exemplo, um rio.
Então um rio passava aqui por esses feudos e mantinha os recursos do feudo. O feudo também tinha florestas, né, que eram muitas florestas. Todos os feudos tinham. Então tudo que precisava aqui era retirado aqui. Precisava de um sapato, precisava de uma roupa, precisava comer, tudo era produzido. Mas professor, eles não podiam fazer comércio? Até fazia comércio, mas o comércio era muito escasso, muito pouco, muito raro. Por quê? Porque entre os feudos haviam até as estradas, mas essas estradas eram muito perigosas. Por quê? Justamente devido às invasões bárbaras, ficavam muitos vilões aqui, muitas pessoas que cometiam crimes. Então eles ficavam aqui nessas regiões, por isso ficava difícil fazer o transporte, fazer comércio dentro dos feudos, de um feudo para o outro. Então tudo acabava tendo que ser produzido aqui em um feudo e tudo acabava tendo que ser produzido aqui. Voltando um pouquinho para essa parte aqui, essa alta Idade Média é o período em que vai ter uma grande formação desses feudos e também uma grande construção de castelos, de muralhas, justamente por causa que as estradas eram muito violentas. No ano 1000, essas invasões param, as estradas se tornam lugares mais tranquilos e aí eles passam a fazer o comércio novamente e passam a sair para fazer essas cruzadas. Pessoal, por hoje é só. Eu agradeço a todos, tenham um bom estudo aí e até mais. Obrigado. Falou! E aí, pessoal, acharam que havia se livrado de mim, não é? Mas fiquem atentos às atividades, mandem as atividades pelo WhatsApp, façam no DemandaNet e sigam as orientações que o professor passar para vocês. Um grande abraço e até a próxima!